Ó o programa Turistando. Esse já é o terceiro programa. Eu falei que ia ficar longo. Falando dessa nossa viagem, essa excursão maravilhosa aí com 60 amigos para Cuba. Finalizamos o segundo programa com um passeio de grutas em Varadeiro. Foi isso? Fizemos uma gruta maravilhosa aparecendo na Chapada, outra com a água cristalina de 22 metros de profundidade. Gelada, mas gostosa. Maravilhoso. E depois seguimos de volta para Havana, né? 2 horas nós antecipamos para aproveitar mais um dia, pegamos uma van que custou cerca de $20 por pessoa. Né? Pegamos uma van e ficamos conversando com o motorista, fantástico, até chegar em Havana. A Havana, a surpresa foi maravilhosa. A entrada a gente já tinha visto ali, deu para poder ver não era castelo, era algumas local de proteção da época espanhola ali, fortes. A parte de entrada da cidade era, vamos dizer, era bem blindada, né? Bem cuidada, né? Então, o impacto do acesso das praças principais, ruas principais para o turista... Eu vi alguns fortes ali, sim. Vi algumas Mercedes, já comecei a ver carro novo rodando, tinha carro, vi a Embaixada dos Estados Unidos, tamanho novo. Que foi tomada, né? Exato. O motorista comentou, Vini, do Banco Central de lá, que na época o presidente do banco era Che Guevara. E depois ele transformou no hospital, aonde o Maradona, que tinha uma amizade muito grande com Fidel Castro, fez a cirurgia dele. Lá ele andava muito lá. Isso foi o que o motorista falou, tá, gente? Várias versões lá falam isso também. Seguimos, outra coisa curiosa, seguimos por um túnel cujo rio passava na parte de cima. E outra coisa, as motos não passavam na parte de baixo do túnel pilotando. Elas entravam num ônibus e o ônibus fazia essa travessia e eles saíam do outro lado, tirava a moto do ônibus. Por que isso? Por que a gente sabe disso? Na hora que a gente viu essa fila, falou, essa fila para botar a moto no ônibus, não entendeu. Aí o motorista falou, não, porque a moto ele não entra no túnel, não tem um espaço para moto no túnel. Ela entra no ônibus, o ônibus faz essa baldeação, leva e segue para lá de lá. Imagina, que diferença, né? Que loucura. Pegamos uma rua, não me recordo agora o nome, que era a Rua das Embaixadas. Aí passamos por várias embaixadas. Inclusive, tinha brasileira também lá. Tinha a Embaixada Russa, outro monumento também belíssimo. E muita embaixada africana, que tinha países vizinhos, algumas embaixadas também vazias, e aí a gente chegou já... No iniciozinho da tarde, chegamos no hotel e aí eles cobravam um valor para o early check-in, quem quisesse pagar aí para o apartamento, que não era o nosso caso. Era $17 por hora. Deixamos a mala lá, pegamos um carro daqueles antigos e fomos para Havana, Vierna. Vocês pegaram um carro com 8 lugares, né? Exatamente. Pequeno e cabiam 8 pessoas. Parecia uma funerária. Diferente aqui dali. Lindo. Exato. Também. Um azulzinho. Sim. E aí fomos bater perna em Havana. Quando a gente chegou, você estava com a gente? Sim, a gente foi no grupo junto. Exato. Quando a gente chegou em Havana, a primeira coisa que eu vi em Havana Velha, lixo. Aí foi o impacto social. Na verdade, meu impacto social foi no último passeio de Varadeiro ainda, né? Quando eu conversando com a guia de turismo, ela me foi perguntar se alguém era professor no grupo e ela declarou que ela era professora de matemática, doutora, e que deu aula a vida toda em faculdade, mas que teve que parar depois da pandemia, principalmente porque o valor do salário não compensava, porque ela falava, quanto mais eu estudava, não via nada que acrescentasse. O salário mínimo lá em Cuba é $15. É o salário mínimo de lá 35, hoje. Não? $15. Alguém comentou a gente conversou com várias 150. pessoas. $15 é o salário mínimo de lá. E aí, não lembro quanto é que dava em peso. $15 é o salário oficial de lá. Inclusive no texto eu tive que pesquisar isso, que eu fiz uma matéria depois de lá. Isso me impactou muito, porque eles falavam assim, pô, você paga ali... Teve um cara que comentou, sabia que esse drink é o valor do meu salário? Isso ali foi porrada no peito. Foi? Um dos garçons que a gente conversou, sabia que esse drink é o valor do meu salário? Pô. O garçom lá em Havana já. E aí quando ela me falou isso, que ela começou a ser guia de turismo, ela não tinha demanda sempre, que o turismo lá não é uma coisa que enche a cidade. Vai muito russo, ela disse que a maioria são russos. E muito canadense também. E canadense também, mas que a grande maioria lá é russa, que vai pra lá. E ela falou que ela sobrevivia não do salário de guia, mas que o importante para ela eram as gorjetas, as propinas que eles chamam lá, né? As gorjetas que eram o que dava o poder de compra para eles. Então, pra gente foi muito importante, todo local que a gente parava,
Liberar gorjeta, liberar gorjeta, liberar gorjeta. Você via que os garçons que iam atender a gente ficavam com aquele sorriso imenso. Vini, quando eu cheguei, quando a gente foi entrando em Havana Velha, pra vocês terem uma ideia, Havana Velha, ela parece o Pelourinho. Sim, as ruas, né? de Salvador. Uma parte histórica, lindíssimo. Casarios bem antigos. Tem praças lindíssimas, igrejas, muita coisa conservada, muita coisa também sem pintar, mas não tem nada ali caindo, nada como existe ali no Centro Histórico de Salvador. Algumas casas eu vi por dentro que tem uma estrutura de ferro que mantém, mas tem moradores em muitas delas ali. Eu vi essa parte, 2 ruas ali com muito lixo. E perguntei, inclusive, esse lixo aqui... ele falou assim, não, mas acho que tem um período de retirada, no verão não tira, no inverno tira, alguma coisa assim. Mas esses lixos estavam lá, acumulado, coisa muito grande de lixo. E aí, pô, seguimos e assim, eu sou muito cismado, né? Então, eu entrei naquele canto ali, a primeira coisa que você faz é botar a doleira aqui e falar, ó, bolsa pra frente, não sei o que, tal. Não fomos, momentos nenhum, assediado, o que manteve, assim... Receosos não, com medo. Porque receio você sempre tem, né? Então você via rua escura, pô, vou entrar nessa rua. Depois a gente foi entrando e ninguém mexia com você. E o assédio era... Pedinte. Muito, né? Era venda de habanos, de tabaco, de charuto, de rum e pedinte. Crianças pedindo leite, pedindo caramelo, pedindo... Então, assim, quando ele vinha com a brasileiro, começava a falar algumas coisas em brasileiro. Falava das novelas, pra poder puxar assunto. Pra puxar, ia juntando, só que a gente tava numa marcha, assim, já tinha os lugares para poder ir, então a gente seguia. E a gente tava meio vacinado, né, que ia acontecer isso. Porque Leonardo tinha ido no dia anterior e falou, olha, cuidado com os golpes, cuidado com não sei o quê, cuidado com a se der atenção, vai tirar dinheiro. Exato, mas assim, roubo, não, zero. Não. Nenhuma sensação de insegurança real. Não vi droga, olha assim, hora nenhuma. Ninguém ofereceu cannabis, cocaína, nada. Porque na Europa você vai, o cara todo lá do lado. Em Portugal você chega lá, cannabis, cocaína. E como em Buenos Aires, né? Câmbio. Lá nada. Lá os caras só fazem pedir, vender e esses passeios, indicação de lugar. Então, acaba sendo chato porque é assédio, mas a gente foi para uns bares... já característicos de lá, né? E aí já sentava nos bares ali, e aí já pedia um morrito, e aí daiquiri local. A música já começava. Então esse dia, essa tarde, foi muito cansativa. A gente fez uma pernada, assim, o que a gente decidiu? Vamos andar até meia-noite, 1h da manhã, porque não precisa ir no hotel tomar banho para poder voltar. A gente saiu em torno de 12h para 1h, já ficamos direto até o horário de todo mundo ficar destruído para poder voltar pro hotel e dormir. Um tour gastronômico. Sim. Fomos parando em cada local para poder experimentar uma bebida e comer alguma coisa. Paramos uns 6 ou 7 lugares diferentes. Exatamente. Cada local ficava média de 1h. Mas aí o que foi meu impacto? Ali eu já fui com um olhar, quando você falou do lixo, um olhar social ele abriu, que não abriu tanto em Varadeiro. Varadeiro, esse olhar social foi muito mais nas conversas. Lá era mais visível. Que a gente fala assim de segurança. Mas ao mesmo tempo que ele fala que ele não sentiu insegurança, não justificava para mim a quantidade de casas com grades, que não tinha em Varadeiro. No primeiro e segundo andar. Tudo com grade, assim. E você vê que as pessoas estavam ali naquela grade como se fosse uma verdadeira prisão. Me assustou ver a forma que estava em locais que vendia pão, o pão assim exposto, ali eu vi. Que antes tinha me contado, aí depois eu vi. Com a sacola aí, você vê 4 pães, quanto era? $7. Eu falei, caramba. O cara ganha $15 de salário mínimo. Aí os que ganham um pouquinho lá vai tirar 30, 40, 50 com cada propina. Pagar $15 num pacote com 4 pães. E aí eu fui descobrir que aquele era o pão privado. A pessoa fabricava em casa, vendia pelo valor que ela queria. Que o do governo dava tipo 20 cents, mas só poderia comprar um por pessoa por dia. Eu soube que era 8 ovos por pessoa. 8 ovos por pessoa mês. E o do governo, que tem também as padarias dele, você podia comprar o pão todos os dias, mas é um pão por dia por pessoa. E aí era menos de 100 pesos, né? Eram valores em moeda mesmo que pagava. E ali me impactou, porque aí fica, por que esse ponto aqui é diferente de lá? E aí vai perguntando, o tempo todo perguntando. Você entrou mais para esse lado. Eu queria entender. Eu entrei mais pro lado da bebida, da comida. Eu queria entender o social muito de lá, cara. E do charuto. Quando eu entrava nos lugares, assim, a receptividade dos garçons, e quando o tocador, os cantores, que todo lugar tinha, descobriu que é brasileiro. A parte cultural maravilhosa. Conversava, sentava e batia um papo com a gente ali. Nesse dia, eu comprei charuto da seguinte forma. No dia seguinte, eu iria comprar um charuto na loja da Cohiba, porque assim, compre somente nas lojas oficiais, que são as lojas do governo. Só que eu chegava lá, tinha um cantor ou algum local fumando. E aí eu perguntava, pô,
tênis, Habano, tabaco? O cara, ele falou assim, não, tá cá. Aí quando ele abria, tinha uma caixazinha com um Churchillzinho de 21 centímetros, todo bem enrolado, pirâmidezinha no final. E aí eu pegava, cheirava o tabaco bom, fazia os testes, tudo direitinho, e fazia uma proposta. Falou, ó, eu vou fumar um. Se eu gostar, eu levo 10. Se eu não gostar, eu não pago. E ele, não, pronto, listo. E aí o seguinte, eu trouxe muito charuto. Se ferrou. Porque o charuto custava $3. Coisa de 15, 18 reais. Um charuto maravilhoso. Então, na hora que eu acendia, que ele queimava certinho, o fluxo, a primeira parte dele, tudo certinho, enrola os 10. E ele enrolava os 10 todo bonitinho, e eu ali pagava já na hora, e aí ficava o dia todo. E uma outra coisa assim, todo mundo fumando charuto na cidade. Então isso era maravilhoso, porque assim... Não, em qualquer local você podia fumar. Você entrava e ninguém reclamava. Só a bodeguita que não podia fumar dentro, né? Que era o único local que tinha que fumar lá de fora por causa do ar-condicionado. O resto, tudo podia. Aí tinha uma parte com ar-condicionado. Que não podia. Exatamente. E aí a gente foi na Floredita, tomamos um daiquiri, acho que foi no outro dia que a gente foi. E cada lugar que a gente foi chegava... Floredita que não podia. O resto todos podiam. Exatamente. E aí andamos, e ia ficando escuro, aí os turistas iam diminuindo. E tinha só mais moradores. E poucas pessoas oferecendo também. Isso me deixou um pouco assustado. Receio no primeiro dia. Isso foi no domingo. Foi no primeiro dia. E tinha quando chegou. nas praças, crianças jogando bola, velho sentado, um monte de senhoras velhinhas lá fumando charuto. Bem legal isso, o pessoal mais... Os comérciozinhos começaram a abrir, o comércio das casas. Os comércios de Você moradores. percebeu isso? Exato. Comércio dos moradores abriu no final da tarde. Exato, aí você via o pessoal vendendo café, então as casas viravam, tinha pessoal que fazia barba, perucaria, né? Tinha os lugares, e você olhava, e tinha aquela fachada grande na frente, lindíssima. Quando você olhava dentro, você tinha um cortiço ali e um esgoto. Tinha muito local que tinha esgoto nos corredores ali. Tinha um piso de asfalto, tinha um lugar fechado, fechava com canhões antigos assim, enfiava no chão, que é local que não precisava passar carro. Tinha praças lindíssimas, tinha restaurantes, um brinco todo arrumadinho, todo retrô, mas tinha também era um contraste muito grande, mágico, uma sinergia. Eu me sentia ali, quando estivesse no Pelourinho, quando você entra ali no Pelourinho e tem aquela sinergia toda. Ó, a gente está indo para o próximo bloco e a gente vai continuar falando de Havana, porque a Havana é uma experiência fantástica, excepcional aí, excepcional. Depois eu vou te contar uma outra experiência que eu tive lá, pessoal. Valeu, não some não. Até o próximo bloco. Voltamos no segundo bloco do terceiro programa dessa viagem maravilhosa que foi para Cuba. Bom, estamos em Havana. Chegamos à noite, hotel, todo mundo reunido na piscina do hotel, todo mundo tomando seus drinks, histórias, fumando os charutos que compramos, fazendo a programação do próximo dia. À noite não, vocês chegaram quase de madrugada já. 1h da manhã. Eu fui embora 1 hora antes e tava destruído já, porque tinha andado muito. Vocês ficaram mais 1 hora e voltaram e ainda foram ficar no bar do hotel. Eu falei, eu vou dormir. Ficamos no bar do hotel até 3 horas da manhã. Eu vi. E ficamos bebendo ali, fumando charuto, que tinha, fazendo a programação para ir para a fábrica de charuto, vai fazer o passeio. Só nessa entrevista aqui foi uns 20 charutos já, tá vendo? Eu fumei uns 5 charutos por dia. A média foi essa. Em Havana, né? Em Valadeiro foi uns 3, eu acho, uns 2. Fumei muito charuto. E tem muito ainda para fumar. No outro dia, o que nós fizemos? Pegamos um desses carros antigos, todo mundo, e fomos para a Praça da Revolução. Foi para o Capitólio. E no Capitólio, a gente pegou um ônibus, daquele 2 andares, que faz o tour na cidade. Você não, Eu peguei um carro para poder fazer o geral, porque eu queria entrar nos bairros. Eu fui pra parte social também, não tem jeito, cara. Eu queria conhecer, principalmente porque eu queria conhecer como é que funcionava o comércio, como é que funcionava as ruas. Por exemplo, o comerciante lá hoje pode o empresário ir para lá e investir com o comércio. É permitido. Você tem que ir para o Conselho de Comércio, Câmara de Comércio de Cuba, você leva o seu projeto, aí o governo vai autorizar por 5 anos, com qual condição? 50% do faturamento é do governo, 50% do faturamento é seu. Então você já tem que colocar o valor das coisas que você vai oferecer, que o seu lucro todo seja tirado aqui dos 50%. Aí você entende porque algumas coisas são muito caras lá. E aí você consegue abrir. Se dentro de 5 anos ele vai ficar fiscalizando, ele gostar, ele aumenta a sua autorização.
Se não gostar, depois de 5 anos, você tem que fechar seu negócio. Você sabe por que eu notei que tinha empresário lá? Os carros que tinham. Porque assim, a gente andava no carro velho, tinha muito carro velho. Daqui a pouco aparecia do nada uma Mercedes, daqui a pouco aparecia um outro carro novo lá. Aí eu perguntei ao taxista, falei, de que é esse carro? Ele falou, de empresários. A gente foi pro bairro rico lá, como se fosse um bairro classe média, como se fosse os outeiros de Porto, né? E quando eu falou, ó, a casa mais linda que tem aqui é essa, aí o cara mostrou pra gente. Rapaz, a casa mais linda que tinha lá é tipo uma casa de 200 mil reais aqui. Não é uma casa, mas era a casa do rico deles lá. Entendeu? Então, tipo assim, até a riqueza deles lá é muito limitada quando eles falam que é rico. Aí você vai entender, o rico pra eles é o classe média brasileiro. Entendeu? Consegue ter um carro novo, mas tipo assim, não é um carro de 500, 600 mil, é carro de 100 mil, de 80 mil. O motorista do táxi me falou, Vini, o seguinte, que quando o Obama foi o presidente, abriu um pouco esse comércio com Cuba. Muitos restaurantes foram para lá, muitos empresários do ramo do turismo paravam cruzeiros lá e tudo mais. Depois que Trump assumiu, fechou. E ele me falou isso, aí foi outro motorista que me falou, foi o seguinte, nesse tour que a gente fez, a gente rodou para uma Havana nova, que era onde tinha moradores, tinha muita casa bonita, assim, dessas casas antigas, né? Lembrava Belmonte. Exatamente. Lembrava-se uma cidade do interior com as casas antigas, mas conservadas. Mais conservadas, lembrava muito Belmonte. Mas pouca gente ainda na rua. Muita fila no supermercado, muita fila nos bancos. Entramos em um hotel, em uma marina, que não tinha embarcação, só tinha 1 ou 2 embarcações bonitas, não tinha mais nenhuma. Tinha um hotel dentro da marina que estava abandonado, parando para tomar uma água lá, com os valores exorbitantes, um coco amarelo também, aquele indiano sem gosto. E ele falou, eu falei, pô, cadê as embarcações daqui? Disse que saíram todo em fina indiana para os Estados Unidos quando houve esse fechamento, que tinha muito dessas embarcações. Então houve um investimento da hotelaria nessa abertura de Obama. E se encerrou muito na pandemia, né? Que o país ficou fechado 2 anos, né? 2 anos exatos na pandemia. Tem outra informação importante. As pessoas sem poderem sair de casa. De um censo para o outro, Cuba perdeu 2 milhões de... 3 milhões. 3 de habitantes. 11 milhões é o oficial. Ainda conta com o oficial, com 3 milhões de pessoas que saíram e não voltaram. Exato. E tem 2 formas de sair. Ou você sai legalmente, fugindo do país, ou você sai porque casou com algum estrangeiro que solicitou o seu pedido para morar em outro país, que seja parceiro de Cuba, né? Ou pedido de trabalho. Por exemplo, eu posso empregar um cubano aqui. Eu vou solicitar essa mão de obra dele lá, mostrar que ele tem local para poder ficar, isso, aquilo, e um acordo com o governo que parte do salário dele vai para o governo. E eu posso trazer o cubano. Depois que eu fizer isso, aí eu vou decidir se vou manter esse acordo com Cuba ou não. Entendeu? E deixar o cara refugiado, a pessoa refugiada aqui. Mas existe esse diálogo. Pois é, então de um censo para o outro, de 3 milhões. 3 milhões. Bom, a gente seguindo ali com o ônibus, passamos na Praça da Revolução, onde tem a figura do Che ali, e de Fidel. Tem bastante também, imagem que a gente fez. E tem também aquela torre. Também fiz o monumento dele. Paramos na Praça do Capitólio novamente, já corri para a loja da Corriva, cheguei lá. Era uma segunda-feira, já estava tudo aberto, Exato. Comércio aberto. E aí comprei charutinho de 15, 19, eu comprei ali uns 10, 12 charutos, gastei ali uns $180, né, de charuto ali, acho que uns de 12 a 15, ficou na média de R$60 o charuto ali, então, bom, Leonardo estava lá, teve uma experiência maravilhosa, onde ele pediu um charuto, ela acendeu o charuto naquele formato todo, ele tomou um Havana Club maravilhoso. Bom, de lá nós seguimos, e aí eu tive uma experiência, não foi muito boa, teve um cubano que me reconheceu do hotel que a gente estava. Ele era o barman. Vocês estavam lá, cadê Rúlia, não sei o quê. Mano, comecei a conversar com ele. Não, vamos num lugar que não tem turista, Aí entrou ali, aí tinha um botequinho que a gente tomou um drink lá, um fresh, não sei o quê, que custou $7. Um valor absurdo, mas era o valor que eu pagava por drink lá. E aí ele, não sei o quê, peraí que eu tenho um rum aqui, é meu, porque o rum que eu peguei do hotel, comprei 2 rums por €60, os rums, que era a média de $30 cada um. Um rum que eu achei maravilhoso, que eu tomei durante todo o período, que é um tal de Santiago. 11 anos, fantástico, que eu não achava para comprar. Pô, fiquei maravilhado, 2 rums, botei logo na minha mochila atrás. E aí teve uma confusão no bar, não sei o quê, a gente seguiu, saímos. E aí fomos de bar em bar, aí fomos no La Pirata, aquele que ficou todo mundo sentado. Sim, eu fui no final encontrar com vocês lá. Depois a gente foi para um outro que tinha uma pizzariazinha também, depois a gente sentou no outro que, porra, rodamos de novo toda aquela história. Pizza de lá de Cuba, de modo geral, muito boa também, viu?
E aí eu fiz a mesma coisa, vou fumar um charuto aqui. Se eu gostar, eu pego 10. Se eu não gostar... Nessa história, eu saí dali do centro com 30 charutos sem selo, maravilhoso. Sem selo. Sem selo, sem selo. E eu fumei, inclusive, um ontem. Fantástico, tá lá. Tô com charuto. O diretor quer um, viu? O charuto eu não dou de presente charuto pra ninguém. Eu vou deixar bem claro pra vocês. Ó. Se tem eu dou tênis, eu dou presente. Agora, charuto e bebida, eu não dou pra ninguém. Eu só ganho. Ele vai tirar seu programa do ar. Eu só ganho charuto. E eu tô lá com... Agora tem que comprar um termomidor pra colocar tanto charuto. E aí a gente teve que ir pro hotel cedo, né? Porque no outro dia a gente ia sair 3 da manhã. O nosso voo era 5. O voo é. E aí foi aonde Esse dia eu fiquei até quase meia-noite também. Onde eu tive a segunda experiência negativa. Qual foi? Né? Na hora que eu fui passar no raio-x, era pra ter despachado minhas bebidas, né? Eu não despachei as bebidas. Tomaram? Tomaram. Nossa. Tomou bebida de todo mundo que tinha comprado. Bebida ficou. Charuto não, charuto passei, eles nem olharam o charuto. Aí tomou o cortador de bigode. Bebida não podia sair de lá? Não, bebida, a garrafa não poderia. Tipo, despachando sim. Ah, tá. Mas não. E aí, assim, eu como não despacho bagagem, então dancei. Mas enfim, já foi. A tesourinha de Ricação. Também. A tesourinha de Ricação, que tá retada. E levou todo mundo. Aí ficamos ali, embarcamos aquele voo rápido para Panamá. E aí Panamá foi maravilhoso, porque a gente teve 5 horas no Panamá. Para poder comprar o que quisesse em dólar. Tinha área VIP, tinha lojas maravilhosas. Aí eu comprei um capotezinho da Colômbia maravilhoso por 100 euros. A mulherada fez as compras. Todo mundo perfume. Comprei perfume com preços maravilhosos lá. Elas compraram lá os negócios, os batons lá, os de boca lá da Dior. Foi, pô, fantástico. Foi incrível. As compras maravilhosas. E aí a gente pegou aquele voo e aí pagamos de novo. No caso, não dava para comprar à frente. O conforto. Tava até vazio lá na frente. Sim. Né? Mas era 4 mil. 4 mil. Para poder ficar 6 horinhas. E na segunda ali... Por pessoa. Mais 300. E aí foi... Ingrid ficou na frente... com a cadeira do meio vazia, outra Ângela do canto da alvorada comigo aqui, a vazia aqui, e aí tava a turma então, mais folgado. A viagem foi maravilhosa, assistindo filmes, todo mundo descansado. Serviram almoço. Tinha uma brasileira como comissária de bordo. Descemos em Guarulhos, aí descemos já 1h da manhã, todo mundo já morto. Paramos ali no Duty Free ainda, mas já tava tudo... E aí pegamos um hotel rapidinho ali, um Ibis, Guarulhos, né? Porque no outro dia tinha que voltar para Porto Seguro. Então, a conexão... Resumindo, foi isso aí. A conexão foi isso. Bom, esse Kleber falou que ia fazer outro grupo, mas não vai fazer outro grupo com 60 mais nunca. Não é que ele deu problema, é que é muita gente. Você chega num restaurante com 60 pessoas, ele não tem como atender. Não tem atender. Não tinha nenhum local com estrutura. Se não estiver preparado. Então, lá, cada um pegou sua tribo lá e se espalhou. Estava acostumado. Eu misturei bem nas tribos. Doutor Lucival com a turma foi para um canto, e aí tinha a turma mais jovem para o outro. Os filhos, às vezes, andavam com a gente, os filhos de um, né? Luca, que é o filho de Boca Ligeira, estava com a gente ali, do lado de cá. Enfim, se dividiu muito bem, mas quando chegava no hotel, todo mundo sentava e conversava. Resumindo, Cuba é uma experiência que vale a pena todas as pessoas viverem. Não só pelo turismo, que eu acho que é um turismo específico deles lá, que é muito próprio. A gente começa a valorizar muito o nosso turismo também quando vai para lugares fora, né? Claro. Eu tentei procurar bem uma cafeteria lá. A gente achou uma cafeteria um dia, que achou uma cafeteria em Havana, para comer um bolo com café. Não sei. A gente achou uma. Só que o bolo é pão de ló em qualquer local fora do Brasil. Não sei se você já percebeu isso. Todo lugar que eu vou comer fora, até em cruzeiros, o bolo é pão de ló. Eles não fazem o bolo brasileiro. E aí a gente comeu esse bolo de pão de ló, de chocolate, com um cafezinho. E aí foi a primeira estranheza. Deu certo horário, as ruas ficaram todas escuras. Desligava as ruas, velho. Tinha isso, assim, tinha rua clara, tinha rua escura. Desligava a rua e quando foi ver, é porque é um horário que teria que desligar as ruas e só os comércios ficavam com luz acesa. Os comércios estivessem abertos. Tivesse fechado, escuro. E aí, para conseguir um táxi para ir embora encontrar com vocês, que ainda ia encontrar com vocês, que foi lá em Havana antes de ir pro hotel, deu trabalho, mas depois ele conseguiu e ficou tudo bem. Resumindo, gastronomia. Boa. Música. Maravilhosa. Ambiente, ou seja, o casario histórico. É uma experiência. Sinergia, praia. É incrível. O povo tem uma alegria muito... Apesar de ser um povo sofrido, né? Não tenho dúvida nenhuma que é um ambiente que eles não queriam estar ali, pelo menos é o que dá a impressão, mas eles são muito alegres e receptivos. É uma viagem maravilhosa, fantástica, tenha essa experiência, aproveita essas dicas, Tente ir. Vá no YouTube, veja se alguém tem mais dica para dar, mas não deixe de ir,
para Cuba. É uma experiência maravilhosa. Você entra num portal totalmente diferente. Vale muito, muito, muito a pena. Eu tinha uma ideia, antes já tenho outra concepção lá, acho que Vini também tem aí, inclusive Vini fez uma matéria muito grande, falando sobre... Dê uma lida na matéria dele ali. Tá no portal A Gazeta, né? A matéria. Isso é opinião. Isso é opinião. Mas não é uma matéria política, tá, gente? É um olhar social. Eu não falo em nenhum momento de política no negócio, mas é um olhar social que eu tive ali. Eu concordo em partes ali com o texto de Vini. Mas assim, quando eu vou como turista, é claro que você olha toda aquela parte ali. Mas eu vejo muito positivo. Quando eu coloco na balança, é tudo Tem muito mais coisa positiva. E assim, é um case de sucesso, porque... aqui a gente tem a música popular brasileira, mas seria maravilhoso em Porto Seguro, todo canto que a gente chegasse, tivesse um showzinho de lambada. Você imaginou? Show de lambada. Isso, sabe quem faz? É o empreendedor. É ele que banca isso. Mas, ó, o produtor tá fazendo uma lamberóbica ali pra gente poder encerrar esse programa. 3 programas maravilhosos que a gente falou sobre Cuba. Contando história. Não perca o programa Turistando na TV Porto, na Rede Cultura, toda terça, quinta e sábado. 7 da noite, 10h30 da noite e meio-dia. Valeu? Despede aí. Gente, uma honra estar aqui com você, Guto. Nossa, o melhor secretário de turismo do Brasil aqui, ó. Esse aqui eu falo, defendo, porque eu vejo o resultado que esse homem traz. Então, como é que fala? Não posso, vou puxar saco, né? Então, esse aqui é o melhor secretário de turismo do Brasil e tô vendo esse programa que deu super certo. Tá trazendo pessoas importantes do turismo, tá trazendo escola pra gente que assiste em casa também. Eu sou um telespectador nato aí dos seus programas, desde a época da TV anterior. E só tenho a parabenizar e agradecer por estar contigo aqui. Eu te agradeço, cara, essa receptividade aqui. Estamos na casa de Vini aqui, um querido, um galão querido, né? Se ele fala assim, a gente fica até emocionado, mas a gente tem uma relação muito boa entre famílias. Valeu, some não, programa Turistando. É isso aí. Cuba, hasta luego. Some não. Hasta la vista.